Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, eu sou o Willy Quant e hoje estarei presente na Rádio Lollapalooza para juntos refletirmos sobre a Palavra de Deus. Que esta mensagem possa ecoar em você, sua família e sua fé, sendo significativa e relevante para todos nós. Ouçamos agora a leitura do texto que está previsto para esse domingo, como texto motivador e orientador de nossa reflexão, que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 3, os versículos de 1 a 12. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: Alguém está gritando no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, na região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: Ninhada de cobras venenosas! Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim
os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Queridos, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Neste domingo de Advento temos textos riquíssimos para ouvir e meditar. O texto do profeta Isaías nos traz a promessa da vinda de Cristo, aquele que reuniria as nações e restauraria a terra que foi corrompida pelo pecado. E nesse tempo de Advento, de preparação para o nascimento de Cristo, um texto muito interessante que nos mostra um Deus que nos promete e em Cristo Jesus ele cumpre. Já o texto previsto para essa mensagem é sobre o nosso profeta do Novo Testamento, aquele que veio preparar o caminho para o Messias prometido. Ao falarmos de João Batista, nos chama a atenção seu modo simples de viver, se alimentando do que a terra dava. Mel, gafanhotos, usando roupas rudes, morando no deserto, local muitas vezes isolado. Ele vivia de forma simples, sabia qual era a sua vocação. Foi chamado por Deus e aceitou. E ele mesmo falava que ele só veio para abrir caminho para Jesus, o qual ele não merecia o serviço de carregar as sandálias. Quem carregava as sandálias e as desamarrava eram servos e escravos, ou seja, ele falava que não merecia nem ser servo de Jesus Cristo. A mensagem de João Batista levava muitos israelitas até o deserto para buscar o batismo no Rio Jordão. Mas qual era a mensagem? Ela era simples. Arrependam-se dos seus pecados, porque a vinda do descendente de Davi anunciado por Isaías está próxima. A mensagem pode ser simples, mas não é tão singelo assim. Requer mais que um simples arrependimento. Ele nos convida a uma nova vida, deixando a velha vida de lado e no batismo vivendo uma nova vida com e em Cristo. Mas a pergunta que fica para mim sempre é: qual seria a mensagem que João Batista traria para nós hoje no Brasil? E naquele tempo ele chamou os fariseus e saduceus como raças de víboras. Como ele chamaria alguns dos cristãos e como ele chamaria a nós, luteranos? São perguntas bem pertinentes, mas que merecem um pouco de atenção. Vivemos num mundo que oferece muitos caminhos e vários deles nos afastam de Cristo. Vemos pessoas se perdendo nas bebidas, nas drogas, se entregando às coisas mundanas, pessoas se perdendo em festas ou sendo escravas do trabalho ou das mídias. E pós a pandemia, parece que as pessoas se tornaram mais intolerantes e mais egoístas. E nesse período de término de pandemia, temos notícias de guerra, brigas, separações e mortes brutais, até mesmo em municípios bem tranquilos do nosso país. E isso tem moldado o nosso mundo e as nossas comunidades cristãs também. E uma das reações mais fortes é o individualismo dentro das igrejas. Lembra-nos aquela antiga frase: eu posso ser igreja sozinho em casa. A intolerância, ou seja, só estarei com quem pensa igual a mim, e assim ignorando ou até mesmo atacando o diferente. Outra coisa que tem assustado é a falta de empatia com o próximo. Só eu que passo por dificuldades. Só eu que tenho problemas. E assim muitos cristãos vivem a se queixar e não olham as demais pessoas ao redor, que muitas vezes precisariam de atenção. Sendo assim, imagino eu que a mensagem de João para nós atualmente seria: coloquem em primeiro lugar o reino dos céus, se arrependam dos seus pecados e vivam o verdadeiro evangelho
que nos convida a servir os outros. Seria um puxão de orelha a acomodação a uma vida desordenada que muitas pessoas levam, ao egoísmo, ao egocentrismo, pessoas querendo ser o centro do mundo, a intolerância e principalmente se as pessoas parassem um pouco e se colocassem no lugar do outro, não haveria tantos desentendimentos, falta de empatia, essa que poderia ser minimizada com gestos de cordialidade ao próximo. E para nós luteranos, o que esse profeta ia dizer? Imaginamos que esse profeta dos tempos atuais iria lembrar-nos do nosso reformador, sua obra e seus ideais, que mudaram a história da Igreja de Cristo e moldou o mundo moderno. Certamente esse profeta iria lembrar que somos a Igreja da Palavra, onde a Bíblia deveria fazer parte da nossa vida diária. Lutero colocou sua vida em risco para que todos tivéssemos acesso à Palavra de Deus, e hoje muitos luteranos têm a Bíblia lida em cima da estante, com as páginas dos Salmos amarelada, de tanto tempo estar aberta no mesmo lugar. Ainda assim, também lembraria da acomodação que hoje ficou mais visível, com a facilidade de termos tudo na mão em apenas alguns toques na tela. Acabamos nos acomodando e, com isso, por muitas vezes deixamos de viver os ensinamentos de Cristo. Por muitas vezes esquecemos de olhar para fora dos muros da igreja, onde iremos encontrar o nosso próximo, visto que podemos encontrar aquele próximo que necessita da palavra, mas também da ação, precisa do cuidado e do pão. Portanto, queridos e queridas, que nesse tempo de preparação, de prepararmos o nosso coração para a chegada do menino Jesus, também seja um tempo de reflexão. A promessa de Deus está aí. Não sabemos o dia em que Cristo irá voltar. Que possamos então vivermos com e em Cristo, praticando os seus ensinamentos e vivendo no amor. Amém. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando fordes perseguidos, por minha causa e por meu amor. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados sois, quando fordes perseguidos, por minha causa e por meu amor. Bem-aventurados os que esperam justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados sois, quando fordes perseguidos, por minha causa e por meu amor. Bem-aventurados os misericordiosos, haverão de alcançar misericórdia. Bem-aventurados sois, quando fordes perseguidos, por minha causa e por meu amor. Bem-aventurados são os puros de espírito, porque eles verão o Senhor. Bem-aventurados sois, quando fordes perseguidos, por minha causa e por meu amor. Bem-aventurados os que trazem a paz, são chamados os filhos de Deus. Bem-aventurados sois, quando fordes perseguidos, por minha causa e por meu amor. Bem-aventurados os que pregam justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando fordes perseguidos, por minha causa e por meu amor.
Escute a rádio Lollapalooza. Acesse o site lollapalooza.com.br. Baixe o aplicativo para Android, Lollapalooza. Se inscreva em nosso canal no YouTube, Luteranos Pires. Siga também nossa página no Facebook, Comunidade Luterana no Bairro dos Pires. O Senhor te presenteie com o cuidado de suas mãos, com o sorriso de sua boca, com o calor do seu coração, com a bondade dos seus olhos, com a alegria do seu espírito, com o mistério da sua presença. Amém.